necessita você para levar boas novas, cumprindo o ID de Cristo, pois já é a última hora. O Senhor da ceifa está chamando. Foi Deus quem nos escolheu para a colheita final. As almas estão clamando, Jesus já está voltando. Seja você um Gideão, pronto para fazer missão. Para a colheita final, ouço o clamor de milhões, vamos se unir, Gideões, Gideões, unidos para fazer missões, Gideões, unidos para fazer missões. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, motivo de grande alegria poder retornar a esta casa. Eu quero louvar a Deus. Se não fosse Deus, nenhum de nós estaria presente aqui esta tarde. Por causa de Deus que mais uma vez cada um dos irmãos e das irmãs entraram por estas portas, e louvado seja o nome dele por isso. A ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todo sempre. Que toda a expectativa seja colocada sobre o Cristo grandão da Galileia aqui agora. Eu sou apenas um garçom. Garçom não faz comida, só põe na mesa o que o chefe já preparou. Então vou falar aos irmãos como eu falo com os irmãos lá no Rio de Janeiro. Se enquanto eu estiver servindo a comida, o tempero não estiver bom ou o gosto não estiver gostoso, você pode falar comigo, eu reclamo com o chefe da cozinha e ele te procura depois do congresso. Glória a Deus. Eu quero externar a minha gratidão e a minha alegria pela vida do pastor Gilmar. Deus abençoe o pastor Gilmar. Irmã Maria Inês, que casal abençoado. Vocês são de Deus demais. Eu e a minha casa amamos vocês. Deus abençoe vocês, continue sustentando cada dia mais e dando sabedoria nessa tão boa obra que vocês têm desempenhado aqui. Trago um abraço do meu pastor Magno Ferreira, lá do Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus em Marechal Hermes, as vossas pessoas em nome de Jesus, amém? A toda a diretoria dos Gideões, Deus abençoe a todos, sempre um prazer poder revê-los. Deus abençoe cada um dos missionários, como já foi muito dito, só estamos aqui por causa de vocês. Então, Deus abençoe vocês, são dias gloriosos, mas eu sei que Deus está recarregando as vossas baterias para vocês continuarem fazendo esta tão boa obra em nome de Jesus. Eu tenho muitos irmãos, amigos aqui, não vou falar nomes, vou usar a estratégia do pastor Renan Lopes. Se eu disser nome, posso esquecer o nome de alguém. Então, sintam-se todos abraçados pela minha pessoa,
amo cada um de vocês de coração, moram no meu coração, mas eu não posso, igreja, deixar de fazer isso. Está aqui à minha direita a minha vaza linda de Jesus. Me permite, vem cá, linda de Deus, vaza de Jesus. E eu já disse isso várias vezes, eu fico reparando o jeito que ela se veste. Repara que a saia creme combina com o sapato, que combina com a blusa, é uma bênção de Deus. E eu sempre faço questão de dizer isso e falar isso. Eu sei que dá honra a quem tem honra e merece honra. E eu não faço isso por ser minha esposa, não. Faço isso porque quantas vezes eu entro no quarto e encontro ela de joelhos dobrados orando por mim, dizendo: Deus, sustenta meu marido, guarda ele das pedradas, continue usando ele. E é fácil porque nós estamos nos altares do Brasil e fora ministrando, mas eu conheço a história que nós temos, 10 anos casados, e ela estava lá comigo quando a gente comia tomate com sal para não passar fome. E não é agora que eu vou largar ela de escanteio. Vai comigo até a glória em nome de Jesus. Linda de Jesus, te amo, tá bom, meu anjo? Glória a Deus. Eu sei que às vezes Jesus manda falar uns negócios esquisitos, e se ninguém quiser dar glória, pelo menos ela dá glória ali. Aleluia. Quem tem Bíblia, diga: eu tenho. Saca a tua espada da tua aljava, então, em nome de Jesus. Eu quero ser muito fiel àquilo que o Espírito Santo colocou ao meu coração. E eu confesso aos irmãos que, como pregador, algumas vezes a gente entra em batalhas, em oração, dizendo: Deus, é isto mesmo, o Senhor tem certeza, confirma, reconfirma, mais uma vez confirma. Então, a ser fiel àquilo que o Espírito Santo nos entregou. Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 13. Localiza isto agora. Serão os versos 13, 14, 15, 16 e 17. Pastor, é muito verso. Paciência. O Espírito Santo quer nos direcionar em algo aqui esta tarde, já em virando a noite. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 13. Você que encontrou, diga: eu achei, pastor. Igreja santa que vai morar nos céus. Assim está escrito na palavra de Deus. E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Eu repito: e outros zombaram dizendo: estão cheios de mosto ou vinho. Pedro, porém, pôs-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja isto notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta ainda a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Quem entendeu isto, diga amém. Coloque sua Bíblia no banco, mas não se sente ainda. Não precisa pegar na mão, não precisa fazer nada. Você só vai olhar para quem está na sua esquerda, na sua direita, e dizer assim: já é notório entre nós que o Espírito de Deus trabalha do jeito que quer, na hora que quer, faz o que quer, com quem quer. Debaixo desta palavra que vocês disseram, sente em nome de Jesus e olhe para mim. É hoje, Jesus. Me cobre, Senhor. Eu gosto assim, papai. Irmãos, irmãs, senhoras e senhores, eu tenho certeza que Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é uma coluna de avivamento para a igreja. Quem é que nunca, acerca de uma leitura em Atos 2, não é indicado, reverenciado ou inclinado a pensar acerca de avivamento? A saber que esse avivamento que acontece em Atos 2 não acontece ao acaso. Existe uma particularidade, uma lei dentro da Bíblia, e um princípio que parece pular das folhas, mas é esquecido por muitos. E quem dera nunca mais esquecêssemos isto aqui que eu vou falar agora.
Nenhum avivamento pode começar por si mesmo, se a palavra já não tiver sido manifestada. Atos 2 só acontece porque a palavra viva pisa na terra, chamado Jesus grandão da Galileia. Então não existe avivamento se antes não houver aplicação prática manifestada da palavra de Deus. E isso aqui que eu estou falando, eu não falo da boca para fora. Eu falo isso aos irmãos para que os irmãos entendam que não existe fogo sem antes haver lenha. É por isso que quando nós lemos dentro da Bíblia, eu abro um parênteses para testificar o que eu estou falando. Nós encontramos algumas situações em que a palavra foi manifesta, e somente depois da palavra houve avivamento. Quando nós olhamos para dentro das nossas igrejas, nós encontramos sim um fogo aceso. Porém, todo fogo que está aceso entre nós e diante de nós precisa estar aceso pela manifestação da palavra de Deus. Se nós olharmos, por exemplo, para dentro de Ezequiel 37, nós encontraremos uma movimentação dentro do vale de ossos secos. Porém, a movimentação que acontece dentro do vale de ossos secos, e que fique muito claro, é um reboliço. E esta movimentação que acontece não acontece ao acaso. Diante da manifestação da palavra na boca do profeta, é que existe um reboliço, e o reboliço junta o que está separado, levanta o que está caído e dá vida ao que está morto. Então sim, existe manifestação de movimento diante de uma palavra aplicada. Porém, o movimento que existe através da palavra precisa levantar o que está morto, ligar o que está desligado e levantar o que está caído. Existem frutos que testificam que o avivamento é verdadeiro. Existem frutos que testificam que o fogo é verdadeiro. Eu digo isto porque ao mesmo tempo que existe fogo verdadeiro, também existe fogo falso. Diante de vós está a história de Elias, por exemplo, que não me deixa enganar diante de vocês agora, gideonitas. Elias, certa feita diante da nação de Israel, vai fazer e eu posso colocar com estas palavras, um desafio a Baal. E ele traz os profetas de Baal dizendo: eu sei que outros deuses também têm profetas, porque nem todo profeta é profeta de Deus. Tem profeta que é profeta de Baal. E como discernir quem é de Deus e quem é de Baal? É simples. Vamos ver qual é o Deus que responde com fogo. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus que se senta no trono de glória. Vamos fazer o seguinte: tem aí o altar de Baal, tem aqui o altar de Deus. Vocês batem o tambor de vocês, faz o que vocês quiserem. Vocês vão ter tempo para pedir fogo para o teu Deus. Se o teu Deus responder com fogo, então esse é Deus. Agora, se o meu Deus responder com fogo, todos saberão que ainda existe Deus em Israel. Começou o culto a Baal. E pasmem os irmãos que me olhem de olho arregalado. Culto de Baal até parece culto para Deus. Porque enquanto culto para Deus tem instrumentos, tem tambor, tem dança, culto para Baal também tinha tambor, também tinha instrumento e também tinha dança. Enquanto os profetas de Baal batiam os seus tambores, eu sei que a história conta e não me deixa mentir. Eu pergunto a quem está me olhando de olhos arregalados: como pode uma nação construída debaixo das leis de Moisés, como pode uma nação construída debaixo de tantos profetas ficar enganado nas mãos de profetas de Baal? É mais simples do que parece. A história conta que Baal não manda fogo. Se não manda fogo, como enganar uma nação inteira com fogo? É simples, é só acender fogo estranho. Só que se eu acendo fogo estranho, todos verão, apontarão e dirão: esse fogo não é de Deus. Então a estratégia é esta: vamos bater tambor sem palavra, vamos bater tambor sem palavra, vamos bater tambor sem palavra. E enquanto o povo estiver bêbado no barulho do tambor, um fogo estranho já está aceso embaixo do altar. E quando todos estiverem desapercebidos no barulho do tambor, a gente sopra um pouco embaixo do altar e vai ter um fogo que vai subir de baixo para cima. Dito e feito, os profetas de Baal batiam tambor. Enquanto o povo perdia a atenção no barulho do tambor, alguém chegava embaixo e fazia desse jeito assim, ó. Aquele fogo subia, alguém dizia: Baal mandou fogo. Mas naquele dia, Elias foi categórico: ninguém perde atenção no barulho de tambor, porque não vai ter dança enquanto não tiver fogo. Vamos ficar olhando para ver o que os profetas de Baal fazem. Enquanto estão todos batendo tambor, fazendo barulho, Israel está olhando dizendo: vamos ver se manda fogo, se é Deus mesmo. Só que o fogo não chega, o fogo não vem. Elias, zombando, diz: pede mais alto, vai ver, está dormindo. Faz o seguinte, vamos acabar com a palhaçada agora. Vamos descobrir quem é Deus de verdade.
Para de bater teus tambores. Para de pedir fogo para quem não pode mandar fogo. Deixa eu arrumar o altar do meu Senhor. Enquanto ele está arrumando o altar do Senhor, ele vai pedir para jogar em água 3 vezes. Alguém vai dizer, manda jogar água porque é o que falta. Mas eu posso explicar aos irmãos uma linha teológica diferente. Acabei de dizer a vocês que existe um fogo estranho aceso no altar de Baal. Sim ou não? Se tem fogo estranho aceso no altar de Baal, joga água a primeira vez no altar de Deus, joga água a segunda vez no altar de Deus, joga água a terceira vez no altar de Deus, para provar que no altar de Deus não tem fogo estranho. Joga água para apagar qualquer resquício de fogo estranho. Alguém já entendeu? Na esquerda, vou ficar olhando lá para a rua agora. Eu sei que água é esta, porque eu estou pregando esta água aqui agora. Eu me lembro de alguém conversando com a mulher samaritana na beira de um poço. E esse alguém dizia, ô mulher, quem bebe desta água volta a ter sede, mas quem beber da água que eu der, mas quem beber da água que eu der, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pega a água, joga no altar. Se tem fogo estranho, a água apaga a primeira vez, a água apaga a segunda vez, a água apaga a terceira vez. Depois que joga água as 3 vezes, Elias começa a oração. Ele olha para o alto e a oração é esta: agora que vocês sabem que não tem fogo estranho aceso, saibam que Deus também manda fogo. Senhor Deus de Abraão, Senhor Deus de Isaac, Senhor Deus de Jacó, mostra que tu também desce fogo. Porque no tambor de Baal é fogo de homens aceso de baixo para cima. Mas quando tu manda fogo, não é fogo aceso de baixo para cima. Entendeu? Lá no meio é fogo que desce de cima. A voz está esquentando. Se nós compreendemos que existe fogo de Deus que desce de cima para baixo, o que acontece em Atos dos Apóstolos capítulo 2 não foi ao acaso. Eu sei que Deus já mandava fogo no Antigo Testamento, mas o fogo que desce em Atos 2 é diferente. Perceba, os irmãos, que não estou falando de mim mesmo. A reclamar com Jesus grandão da Galileia que te trouxe aqui, que certa vez disse, alguém vai vir aí, e esse alguém que veio, perdão, não foi Jesus. Alguém fala acerca de Jesus dizendo, alguém vai vir aí, e esse alguém que vem, que é Jesus grandão da Galileia, vos batizará com o Espírito Santo. Mas não é só com o Espírito Santo não, é com fogo. Tem Espírito e tem fogo. Pastor, tem uma linha que anda dizendo por aí que o fogo é fogo de juízo. Permita-me aplicar algo claro. Obrigado, minha irmã. O fogo que desce junto com o Espírito Santo é juízo para quem não tem o Espírito Santo, mas é poder para quem já tem e o possui. Vou falar de novo porque deram glória ali no meio. É juízo para quem não tem, mas para quem tem do lado de dentro. Minha amiga Ana, me empresta um pouquinho o seu hino. Então permita-me falar algo que tu canta. Por que fogo não queima fogo? Por que fogo não queima fogo? Porque o fogo que desce fora e habita do lado de dentro não queima quem já tem fogo aceso do lado de dentro. Se está queimando é porque não tem fogo dentro. Estão entendendo? Vou começar devagarinho. Se está se queimando é porque não tem fogo dentro. Se está morrendo é porque não tem fogo dentro. Se está parando é porque não tem fogo dentro. Mas quem tem fogo dentro, olha para o alto e diz, manda mais, Jesus. Porque fogo só queima quem não tem fogo dentro. Agora quem tem fogo dentro, labaradeia fora, labaradeia dentro. É como sarça que arde, mas não se consome. Isso daqui que eu estou falando a vocês é tão próprio que quando o fogo de Deus desce em Atos 2, batiza-os com o Espírito Santo, com poder, com fogo. Vou entrar. O problema não é Deus mandar fogo. O problema não é Deus mandar poder. O problema é o que acontece em Atos dos Apóstolos 2:13. Pensa que a zombaria começou agora? Está triste porque estão zombando agora? Está chateada porque estão falando agora? Tu nunca leu Atos 2:13? No primeiro dia que desceu, alguém que não tinha já apontou o dedo e disse, estão bêbados, é vinho, isso é loucura, eu nunca vi isso acontecer. Não viu porque não tem. Mas permita-me falar algo, sei que vai doer, mas vai curar. É que quem está olhando de fora nunca teve a experiência que eles tiveram.
Permita-me perguntar aos irmãos, porque eu quero que você dê glória. Se tu estiver entendendo a palavra, qual é o efeito de vinho em quem bebe vinho? É algo que pega fora, coloca para o lado de dentro. E eu sei que tu já viu alguém bêbado. Primeira coisa do bêbado, ele perde o comando das pernas, das mãos. Balança para cá, balança para lá. Com esse segundo resquício de alguém que está bêbado, ele perde o comando das falas. Fala coisas esquisitas e estranhas. Quem olha de fora, aponta o dedo e diz: estão cheios de mosto. Bêbados, porque tem duas testificações. Se estão olhando sem experiência e dizendo tão bêbados, com certeza tem que ver duas coisas. Para aplicar, pelo entendimento que alguém bebendo, ele tem que falar coisa com coisa, mas ele também tem que se comportar como um bêbado. Então imagina alguém olhando de fora e dizendo: estou vendo eles falando coisas com coisas. Mas não é só isso não. Não são só outras línguas no qual nós falamos. Parece que eles estão se comportando como bêbados. Tem um negócio esquisito acontecendo ali. Pedro toma a dianteira e fala: isto aqui não é bebedice não. Isso aqui não é coisa humana não. Isso aqui não é coisa terrena não. Isso aqui não é coisa de vinho não. Isso aqui é poder que Deus prometeu em Joel. Se tu não entende, não toca. Se tu não tem, não fala. Se tu não sente, não aponta. Sobe tu para a glória sem o movimento e deixa a gente subir marchando. Eu sou o primeiro. Quem é que sobe comigo para a glória? Catal que terrecia. A zombaria começou há muito tempo. Só que é pertinente que haja zombaria. Ai Jesus, que vontade de acelerar, mas deixa eu ir devagarinho. É pertinente que haja zombaria, porque não compreende o que acontece. Acabei de falar a vocês que em Ezequiel 37 existe uma manifestação movimentacional que está levantando, que está morto, curando, que está ferido, ligando, que está separado. Avivamento, que é avivamento, tem que trazer manifestações e frutos, senão é só movimento. E uma frase que todo mundo aqui conhece: movimento não traz avivamento, mas quem é avivado. Pregador, tu está falando que tem o que movimentar? Não precisa. Se não quiser, não marche, não pule, não sapateie, porque melhor do que pular, marchar, sapatear é ter o nome escrito no livro da vida e encontrar Jesus na glória. Mas eu estou farto de gente que perde tempo, porque não teve a experiência que nós tivemos, e ao invés de ir para fora ganhar alma, aponta as armas espirituais para o lado de dentro, dizendo: se eu não marcho, tu não pode marchar. Se eu não pulo, tu não pode pular. Se eu não vou, você não pode ir. Irmãos, eu não sou teu inimigo, nosso inimigo é Satanás. Tu ganha alma daí sem marchar, eu ganho alma daqui marchando, e a gente se encontra na glória. Pastor, isso aí é antibíblico. Não é Bíblia. Existem manifestações espirituais, mas eu não posso medir a tua espiritualidade pela experiência que eu tive em contato com o Espírito Santo. Com alguns, ele vai marchar no meio da igreja mesmo. Com outros, vai só chorar quietinha. E que seja assim. Glória a Deus por isto. Mas permita-me abrir um parênteses nos Gideões Missionários 2025. É que não importa a manifestação da água. Ih, Jesus, lá vai. É porque todo rio que é grande tem que nascer em algum lugar. Já foi na nascente de um rio, a água é parada, é quieta. Quem entra lá, olha para aquela água quieta e diz: olha como a água se manifesta quietinha aqui. Mas ainda é água. Desce o rio e tu vai encontrar rios que correm. Alguém vai olhar e dizer: olha como as águas se movimentam aqui. Mas ainda é água. Vai mais um pouco e tu encontra uma cachoeira que dá pancada e movimenta muito. Olha como as águas movimentam. Mas ainda é água. Não me interessa se está parado ou movimentando. Me interessa se a água ainda é água. Porque tem gente parada em pecado e tem gente marchando em pecado.
Então a vida santa, qual é o mergulho, não tem a ver com a movimentação do meu culto. Pastor, mas é necessário ter reverência. É necessário ser racional, sim. Culto é racional. E como eu pregava ano passado nos Gideões Missionários, meu Deus, e como me bateram. A racionalidade do culto não tem a ver com eu ficar igual um picolé gelado sentado no canto sem fazer nada. A racionalidade do culto é, eu sei o que estou fazendo. Está marchando por quê? Marcho porque quero. Está levantando a mão porque levanto porque quero. Porque da onde Deus tirou gente aqui, a mão estava na mão do diabo, a perna era usada pelo diabo, o nariz e a boca era usada pelo diabo. Agora que Jesus te lavou com sangue, te colocou sentado na mesa entre os príncipes, a mão que era usada pelo diabo, hoje vai levantar para Jesus sim. A perna que andava com Satanás, hoje vai andar com Jesus sim. E eu quero ver quem é que vai falar alguma coisa. Estou sentindo Jesus aqui. Eu vou continuar pregando, eu prometo. Porque tem um negócio para eu entregar aqui. Mas eu vou pedir com carinho. Eu senti uma graça de Deus passar por esse altar. E se o Espírito Santo quer fazer, quem sou eu para entrar na frente? A mão que se levantou, eu posso pedir a primeira vez para tu fazer isso? Vai encostando no ombro, na mão de quem está do seu lado assim. Pastor, não gosto de pegar na mão. Então vai reclamar com Paulo quando tu chegar no céu. Porque foi ele quem falou para Timóteo, desperta o dom que está em ti, que tu recebeu depois que eu impus as minhas mãos sobre ti. Te toquei, tu recebeu, não. Quando o pregador pede para tu pegar na mão, não é coisa carnal, não. É porque tem algo que transporta de um para o outro, não é verdade? E só sai vazio daqui hoje quem quer. Mas quem quer poder, quem quer autoridade, quem quer a glória de Deus, em menos de 10 segundos, uma apoteose de glória vai tomar conta desta casa. Eu já vejo um terremoto de mistério tomando conta dos vasos. Quem quer poder e glória, levanta as mãos e não abaixa agora. Quem quer na rua, levanta a mão. Quem quer lá fora, levanta as mãos. Nas arquibancadas, levanta as mãos. Uma carruagem de fogo passa dentro desse manto de mistério. Eu sou pentecostal mesmo. Eu quero ver quem é que vai ficar na frente. Me permita, Marco Feliciano, me empresta a frase. Sai da frente, Satanás. A igreja pentecostal está passando. Amante o que é sigue terra faua. Eu sinto Deus aqui. Jesus me segura, que vontade de sair correndo. Mas eu preciso ser claro aos irmãos. Nem tudo são flores. Quem vai fazer corte na internet para me bater depois, põe isso aqui também, que eu vou falar agora. Porque tem 3 manifestações espirituais movimentacionais. A primeira é de demônio. Porque tem demônio que pega, cata e usa mesmo. Que nem toda marcha é de Deus. Marcha que é demônio mesmo. E tome cuidado. Mas não é você que faz textão dizendo que tudo é a mesma coisa. Quando tu falar que é demônio, vai lá, mete a mão, expulsa. Tu fala, é fácil, quero ver lá fazer. É tão fácil falar, não é? É tão fácil se tornar um juiz sentado numa cadeira, 4ª pessoa da Trindade. É tão fácil meter a marreta, dizendo para que pede tanta oferta. Entra na pele dos missionários, entra. Vai para dentro da floresta ganhar alma. Entra para dentro dos desertos, aonde tu não quer ir, eles estão indo. Então não reclame quando a gente movimentar as mãos financeiras, para poder manter de pé aqueles que vão aonde vocês não podem ir. Estou sentindo Jesus falar na minha boca. Nem sei por que falei isso daqui. Tem movimento que é demônio. Só que tem um segundo tipo de movimento. Tem movimento que são seres humanos. Como eu falei, dou glória porque eu quero. Levanta a mão porque eu quero. Levanta o pé porque eu quero. Quem é que vai impedir?
Só que tem um terceiro mais poderoso, que não é demônio, que não são seres humanos. É quando o Ruach entra. Quem é que vai impedir? Quem é que vai parar a mão dele? Porque se a olaria é dele, ele faz o que quer com os vasos que é dele. Movimenta do jeito que quer, enche do jeito que quer, faz o que quer. E que fique claro, porque existe diferença entre movimentar sem palavra. Mas em Ezequiel 37 a palavra foi manifesta. Ouça o seu, ouve a palavra do Senhor. Tem que ter palavra. Isso aqui sem palavra é demônio. Isso aqui sem palavra é meninice. Isso aqui sem palavra é outra coisa. Agora isto aqui com palavra, vindo da palavra, provindo da palavra, não toca, não toca, não toca, não toca, não toca. Pastor, está aí Antigo Testamento. Ah, então tá bom. Vamos para o Novo. Porque é antigo, né? Tem essas histórias. Antigo é antigo, novo é novo. Então toma novo. Já que movimento, culto pentecostal tem que vir pela palavra. Vi uma moça chamada Isabel com Joãozinho na barriga. É de Bíblia. Nem nasceu, nem está na terra, mas vem alguém de lá na outra barriga. Mas quem vem daqui não é qualquer um. Quem vem na barriga de Maria tem nome. No princípio era o verbo, palavra. E o verbo estava com Deus e era Deus. Na hora que Joãozinho sentiu a palavra, eu imagino ele, vou nem nascer. Tem gente que nasce e não faz nada. É muita palavra, 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 é muita palavra. Tem que ter palavra. Jesus me ajuda. A maior revelação não é a que fala da sua vida. A maior revelação é a que exprime a palavra. A maior entrega não é aquela que fala a porta vai abrir. A maior entrega é aquela que fala a porta já está aberta, é estreita, está lá na glória. A maior palavra não é aquela que diz a chave vai descer. A melhor palavra é aquela que diz a chave já está nas mãos dele. A melhor palavra não é aquela que diz a vitória vai chegar. A maior palavra é aquela que diz já chegou há 2000 anos atrás. No tetelestai está consumado. A vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Eu falo com autoridade diante de vós, já preparando as minhas costas para a internet, mas sabendo que aquilo que Deus me deu não vou guardar. Como eu falei no começo, se quiser falar, fala com ele, reclama com ele. Mas a verdade é que existe uma história por trás de tudo isso. Mergulha comigo por trás dessas manifestações. As manifestações do Espírito Santo, as experiências pessoais que temos, não podem ser parâmetro para medir as experiências pessoais de outros. Porque diante de Cristo tu não vai poder dizer mereço entrar porque ela teve uma experiência contigo. Não. Tenha tu a tua, tenha eu a minha. E se eu entro nas cachoeiras, não reclamo de quem está na fonte ou de quem está nos rios. Só muda a manifestação das águas, mas as águas são as mesmas. Então que termine e acabe hoje guerras terríveis teológicas, aonde Tito diz não leva a lugar nenhum, para saber até onde a marcha é de Deus, para saber se o manto é de Deus. Deixa quem é do manto com o manto e vai ser feliz sentadinho no canto, ganhando alma para Jesus. Aí a gente ganha alma para Jesus. Aqui, será que é tão difícil de apontarmos as nossas armas para o diabo, ao invés de nossos próprios irmãos espirituais? Porque estamos chegando a um tempo onde já quase não há mais tempo. E eu falo isso aqui com peso no coração, porque enquanto nós guerreamos entre nós, existem milhões de almas perecendo lá fora. Eu queria que Deus abrisse os ouvidos de quem está na internet, quem está sentado aqui agora,
para que tu pudesse ouvir as milhões de almas gritando no inferno, dizendo: eu queria ter uma chance para estar sentado lá. Estão perdidos para sempre. E que pela palavra Cristo disse: alguém que estava lá desejou voltar para avisar para não irem. E Jesus falou: já tem pregadores, profetas, Moisés, os ouçam. Só que como ouvirão se não há quem pregue? Porque quem precisa pregar despertamento está apontando as armas um contra os outros, dizendo: mata porque eu não entendo a manifestação da água, destrói porque eu não entendo a manifestação do Espírito nele. E ao invés de abrir a mente para tentar entender o que o Espírito Santo está fazendo na vida do outro, assassina espiritualmente, assassinos de reputação, urubus de cadáveres. Eu vou falar, Jesus. Gente que se aproveita do que está acontecendo com outros, para poder vender o que Deus colocou na vida, para ganhar um pouco de curtida e like na internet. E não me interessa se eu vou dançar, o importante é que eu vou entrar na onda. Pastor, mas não é línguas estranhas. Eu não estou discutindo se é ou se não é. Eu estou discutindo o que está referenciando. Porque quando batem, não bate no inglês, nas línguas estranhas, no francês, está batendo no pentecostalismo. E um monte de pentecostal indo junto, dança porque está na moda. A tua dança não pode ser junto com os zombadores. A tua dança tem que ser com o Espírito Santo na presença. Quer dançar, dança aqui com o Espírito, não na internet com zombadores. Eu estou sentindo graça de Deus para falar. O que é que Deus nos desperte ao que está acontecendo. Porque sempre houve zombaria contra as coisas do Espírito Santo de Deus. Mas que sejamos sensatos neste momento, em entender de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Se entendemos que existem pessoas, Jesus não manda eu falar isso, entrando na onda para poder se promover, que fique clara quem está fazendo isso. Nem toda venda do que Deus coloca na vida é por dinheiro. Tem gente que se vende por fama, por like. Tu está falando isso, tem milhões de seguidores, e daí? Isso não é ministério. Internet cai hoje, semana que vem estou na minha igreja tomando ceia e pregando. Pensa que ministério é foto, vídeo, corte, like, curtida, compartilhamento? Eu queria ver tu no tempo de Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Tomé, Pedro. Ninguém tinha internet, mas foram os maiores plantadores de igrejas que nós já vimos. Eu estou sentindo Jesus aqui. Internet é uma ferramenta que Deus te deu, mas não é a origem. E é por isso que tantos têm se corrompido. Porque quando a ferramenta se torna a origem, o propósito final se corrompe para o meio. Em outras palavras, o altar é uma ferramenta, a internet é uma ferramenta, o microfone é uma ferramenta, mas a internet não é o meu Deus. O microfone não é o meu Deus. O altar não é o meu Deus. Tem gente que serve ao altar, mas não serve ao Deus do altar. Entendeu? Na esquerda, olhando lá para o meio agora. Tem gente que serve ao microfone, mas não serve ao Deus do microfone. Tem gente que serve à internet, mas não serve ao Deus da internet. É por isso que mudam mensagem, dependendo do altar, do microfone e da viralização. Vamos mudar a mensagem para agradar o nosso Deus. Qual Deus? O microfone, a internet e o altar. Quem serve a esses três precisa da aprovação dos três. Mas quem serve ao Deus do altar, ao Deus do microfone, ao Deus da internet, doa quem doer, a verdade vai ser dita, e a verdade é esta: Jesus está voltando e está na hora de parar de guerrear entre nós. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. O que eu falo a vocês aqui é o grito de uma geração inteira que não pode falar. Eu não sou o que clama, eu sou a voz do que clama. Vai reclamar com quem está clamando.
Eu só vim dar palavras à voz dele, a essência do pensamento dele. E que diante de vós existe uma história, e a história que está diante de vós é esta. Se vender, eu vou falar, Jesus, estou correndo desse negócio, mas não vai dar. Pessoas que correm para poder assumir uma posição de subir na desgraça alheia, se vendem por curtida, like, compartilhamento. Eu estava aqui quando o pastor Trovão pregou ontem, Mateus 25. Que aplicação linda. Tudo que ele falou é de Deus, de Deus. Mas eu peço licença ao meu amigo pastor Júnior Trovão para listar uma nova linha de interpretação dentro do mesmo texto, que em nada bate contra o que ele falou, só agrega o que ele pregou ontem. Você lembra que existem 10 virgens, 5 loucas e prudentes? Jesus, vem comigo, me cobre. Tem gente que tem reserva e não tem. Quando um grito do esposo está chegando ecoa, o desespero começa. Vamos em quem tem, vamos em quem tem, vamos em quem tem, vamos em quem tem. Quem tem diz, não posso lhe dar, se não falta para mim, para ti. Vai doer, mas vai curar. Vai quem vende. Tem gente vendendo, tem gente vendendo, tem gente vendendo. Falei, me ajuda, Jesus, tem gente vendendo. Vai em quem vende, tem gente vendendo. Tem gente botando preço, tem gente estipulando. Vai em quem vende. Eles vão vender para vocês. Ah, Jesus me cobre. Como se vende aquilo que não é meu? Como eu negocio aquilo que não é meu? Sou eu a oliveira que dá azeitona? Se a azeitona não é minha, o azeite não vem de mim, não posso colocar preço nisso. Pastor, tu vai falar isto? Vou. Prego desde os 8 anos de idade. Tenho 33 anos hoje. Quando eu estava novinho, debaixo da autorização dos meus pais e junto dos meus pastores, que me ensinaram como pregar. Eles disseram, meu filho, nunca se corrompa. Num quintal com meu vovô, lá dentro de Belfort Roxo, e crescendo dentro de uma favela no Rio de Janeiro, nunca cobrei R$1 para pregar em lugar nenhum. Posso falar o que eu estou falando? Sobrevive como? É igual Jesus. Jesus nunca cobrou, mas nunca fechou a bolsa. Quem quer jogar, joga, mas eu não vou pedir. Quem quer colocar, coloca. Tu sabe que eu prego, mas eu não vou estipular. Quem quer me dar, me dá. E se não der, o Espírito que me chamou me sustenta com corvo no pão da boca, lá na minha porta. Mas eu não vou vender o azeite que Ele colocou na minha vida só para ter um pouco de regalia. É melhor morrer pobre e ir para a glória do que ser rico e ir para o inferno. O que é calacia? Está pregando contra a riqueza, pastor? Eu não. Porque temos muitos irmãos que são ricos, mas trabalharam para ter. Foi trabalhar, foi abrir empresa, foi ter contrato. É lícito, é deles, é direito. Mas a Bíblia me proíbe de enriquecer as custas das sagradas ovelhas do Cordeiro. Aqui não. Aqui não. Vai procurar outro canto para plantar tua riqueza. Se aqui foi comprado com sangue, se aqui foi comprado com óleo, se aqui foi comprado na pureza da cruz. O que e Jesus amado, e cobre Jesus. Está na hora
e eu tenho autoridade para dizer isto: o arado de Deus vai passar na terra. Esses ladrões, usurpadores, levantadores da saia da noiva do Cordeiro, estrupadores da igreja, fantasiados, vestidos, nunca foram, parece que são, bota o terno e gravata, a saia depois do pé, mas anda arrancando a lã que não é deles. O arado vai passar. Vem aí um povo, uma geração que respeita, que passou, mas não concorda com as coisas que foram. Nós estamos debaixo da legalidade e autoridade de quem veio diante de nós e antes de nós para dizer: santidade ainda convém à tua casa, ó Senhor. Tô leve, vou voltar para casa satisfeito contigo, Jesus. Falei tudo o que tu mandou. Não fui eu que produzi o azeite. Eu não tenho direito de botar preço naquilo que não é meu. Mas um recado para quem está fazendo isso: eu não tenho raiva de você não, porque tem concordância. Concorda entre nós diante de Deus. Se está concordado, tudo bem. O problema é quando a mão que tem que dar não entrega, corrompendo aqueles que precisam receber e não recebem. Um sistema é montado de compra e venda, compra e venda, compra e venda, compra e venda. E pasmem, tem azeite no meio do negócio. Vira, pega, explode, estoura, terremoto. Compra e venda, compra e venda, compra e venda, compra e venda. Compra e venda, compra e venda. Mas a hora da festa está chegando. Na hora que a trombeta toca, fica de fora quem vende, fica de fora quem compra. Vou falar de novo, quem entenderam lá no meio. Fica de fora quem vende, fica de fora quem coloca na mão e compra. Alguém bate na porta e diz: me deixa entrar. Aqui não. Aqui não. Por que aqui não? Tem um segredo nisso tudo. Eu sei que vai apertar para o nosso lado, vai doer, mas vai curar. Posso dar uma volta fora disso e volta aqui e a gente ora? A volta é esta: pentecostalismo não surgiu do nada. Desde a reforma protestante pelos anos de 1500 e lá vai fumaça. Existe um anseio, e eu vou além, desde a fundação da igreja. Existe um anseio, um clamor por poder, fogo, renovo, envia. Mas a história do pentecostalismo no Brasil tem 3 ondas. Eu dei essa volta para falar isso aqui mesmo. A primeira onda, de onde veio a Assembleia de Deus, com um fogo trago da rua Azusa, aonde pastor Seymour colocou a cabeça entre caixotes de madeira e falou: Senhor, diz rapaz, faz de novo, me dá esse mistério de novo. Era tanto fogo que o chão da igreja, a história conta, rachou. Quem passava na rua era batizado no Espírito Santo e curado. Quem botava o pé do lado de dentro era batizado com o Espírito Santo. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Deus pegou o fogo aceso, transportou ao Brasil, aonde na primeira onda pentecostal a igreja cristã brasileira e a Assembleia de Deus foram despertadas. Houve uma segunda onda por ano 40, 50, aonde outras igrejas também foram despertadas, como a querida e amorosa Deus é Amor. Oh, irmãos de oração, meu Deus do céu. Até que se achega a terceira onda, o neopentecostalismo, o novo pentecostalismo. Até aí tudo bem. O problema é com qual finalidade pedimos Pentecostes. Porque até a segunda onda o propósito era só um. E qual é o propósito da onda? Manda poder, porque eu quero o que vem do alto. Era fogo que desgrudava, desligava quem estava na terra da terra. E eu vou caminhar com fogo para ir para a glória. Mas a nova onda que veio usurpou o santo fogo
e espremeu a azeitona até que desce o seu azeite, para impor sobre Deus o seu próprio poder, sugando de Deus aquilo que desejam. Eu vou orar porque Deus tem que me dar. Eu vou impor porque Deus tem que colocar nas minhas mãos. Eu vou me posicionar porque o Deus que tem poder agora sou eu. Então até certa onda me dá para ser, mas na nova onda me dá para ter. Me dá para ter. Me dá para ter. Me dá para ter. Na nova onda vimos falsos profetas surgindo como nunca antes. Pessoas que não têm mais o fogo aceso porque o fogo se resumiu a ondas passadas e precisam enfeitar o fogo, o culto, para que haja a aparência de que ainda há calor. Voltei no começo, vocês não perceberam? Bate o tambor, levanta a fumaça, embebeda eles com barulho, coloca o instrumento na frente. A gente vem fazendo o barulho que der para fazer e vai embebedando o povo. Embebedando, 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 embebedando. Para quê? Para ter. Vai que a vitória é sua. Hoje tu recebe teu milagre. Hoje a porta abre. E se Deus não quiser abrir a porta? E se Deus não quiser te dar milagre? Por isso temos tantas pessoas frustradas com a igreja e com Deus. Porque prometeram o que Deus nunca prometeu. Jesus nunca prometeu isto. O que ele prometeu foi ficar em Jerusalém. E a segunda promessa foi: do jeito que eu estou indo, eu volto. Além disso, é interpretações que temos. As promessas para a igreja são essas. O sistema foi montado. Quantas pessoas se perderam no meio das águas? Quantas morreram por ver o que estava errado e disseram: eu não quero participar disso, eu não quero estar no meio disso. Quantas se foram? Mas eu tenho uma notícia santa e sagrada para quem ainda tem um verdadeiro fogo de Deus. Aos verdadeiros pentecostais, aos que preservam fogo para alcançar o que vem do alto, o que vem de cima. Tem um jeito de a gente ver um avivamento acontecer. Pregador, eu ouvi alguém falar que não tem mais avivamento. Não, eu estou pregando há quase uma hora dizendo que avivamento tem que vir pela palavra. Quando nós lemos Mateus 24, nós vemos o maior avivamento que há de acontecer, e esse evangelho será pregado em testemunho de todas as nações. Se tem palavra, tem que acontecer alguma coisa. Haverá um grande despertamento. Mas o despertamento e avivamento a qual falo não é este aqui, porque esta aqui são movimentações que vêm de avivamento cultuais. O grande avivamento que eu vos falo, despertamento, são pessoas que se levantarão e dirão: eu não aceito o que é errado, eu não concordo com o que não está alinhado com o que é de Deus. E Deus, eis-me aqui para me usar do jeito que tu quer, da maneira que tu quer e aonde você quiser. Eu sou o primeiro a dar esse grito. Tem segundo alguém aqui comigo esta noite? Se você deu esse grito de glória, se prepare. Uma apoteose de glória tomará conta desse ginásio. E eu não digo isso da boca para fora. Digo isto porque há um segredo dentro da palavra. Qual o segredo, pastor Jonathan Carlos? É que as loucas só vão em quem vende, porque quem tinha que entregar não entregou. Vai cortar para o nosso lado agora. E pode ter certeza que o que está cortando aí já estilhaçou tudo aqui. Já me cortou muito. Porque é que tem gente comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo. Ah, por que a louca não tem? Quis ter. Quis ter aonde? Quando chegou na Prudente. Abriu a boca e disse: tu tem, me dá. Tu tem, me dá. Vocês têm, vocês podem me dar. Vocês têm, vocês me dêem. Eu também quero entrar, eu também quero participar. Vai doer, mas vai curar. Estou vendo gente chorando. E se a lágrima rolar, é provável que esta palavra tenha fincado raízes no seu coração. Alguém olhou e disse: não posso dar a ti. Então para que tu tem? Então para que tu tem? Gostei do silêncio, é para pensar mesmo. Eu poderia dar um grito, vocês explodiam de glória comigo, mas eu quero que tu fique assim pensando mesmo. Se tu não pode dar, por que tu tem?
que está na tua mão. Que evangelho é esse que ele te enche, mas tu não compartilha? Que evangelho é esse que termina em ti? Porque que eu entenda, evangelho não é para começar em mim e terminar em mim. É começar em mim, transbordar, alcançar aqui, ali, lá, acolá. O sistema ganhou força quando quem tinha que transbordar não transbordou. Eu vou falar de novo, porque eu sei que dói, mas cura. Ah, porque fulano faz? Antes de apontar lá, eu vou pedir, pega essa mãozinha que tu tem, bate no peito e fala, a culpa é minha. Minha por quê, pastor? Transborda para tu ver se vai ter venda. A louca nem vai lá comprar, vai falir. Vai ter muita coisa falindo por aí. E por quê, pastor? Eu não estou falando que você não pode transbordar. Eu estou dizendo que você deve transbordar. Porque o que tem em ti não é para ficar parado em ti. O que ele coloca em ti é para transbordar para quem está na direita, quem está na esquerda, quem está na frente, quem está atrás. Transborda aqui dentro, transborda para fora. E como avivamento não começa de fora para dentro, mas começa de dentro para fora, não é dos confins da terra para pegar Samaria e Jerusalém. É Jerusalém, Samaria e confins da terra. Antes de acontecer lá, vai acontecer aqui. É por isso que eu termino esse sermão pedindo a vocês a fazer a segunda vez e última, algo que eu sei que muita gente não gosta. Se tem que transbordar, segure a mão de quem está do seu lado a última vez. Se tu tem tanto assim, vamos ver se tem mesmo. Se tem só para tu, tem só para tu. Se tem para outros, nesse exato momento, faltando 4 minutos para devolver o microfone a quem é de direito, o Senhor faz uma prova viva com quem está dentro desse ginásio. Queres ser usado nesse novo tempo de avivamento? Queres ser levantado nesse novo tempo de apoteose de glória? Então comece a transbordar primeiro para entregar depois. E debaixo da palavra do fogo santo de Deus, eu profetizo sobre vós, e não é ouro, não é prata, não é chave, não é casa, não é dinheiro. Eu profetizo o verdadeiro pentecostalismo. Haverá um transbordar de poder, glória e unção entre nós aqui agora. Balance a mão de quem está do seu lado e vai levantando assim para o alto, desse jeito. Enquanto tu balança a mão, eu lhe convido a fazer algo. Começa a abrir a boca e fazer os que serafins estão fazendo na glória. Santo, glória, aleluia. Se misturar com língua estranha fica mais gostoso ainda. Comece a cantar em línguas estranhas agora. Em menos de 1 minuto, uma nuvem de glória tomará conta desse ginásio. Aonde houver um crente pentecostal que queira ser cheio do poder e da glória de Deus, seja cheio agora. Oi, vai ter cura no meio do povo. Vai ter cura agora, vai ter cura agora, vai ter cura agora. Vai ter batismo no Espírito Santo. Quem tem glória, dê glória. Quem é batizado, fale. Quem não é, seja batizado agora. Agora. Aleluia. Só segura rapidinho os instrumentos, para que ninguém diga que foi emoção de instrumento. Se é do instrumento e meu, acaba agora. Se é Deus quem fala na boca do profeta, quem tem ouvidos ouça. Não gosto mais de você depois disso. Pois bem, a gente se encontra no céu, não precisa mais falar comigo. Mas a verdade é que a glória entrou dentro desta casa. E você tem exatos 30 segundos para se encher daquilo que não precisa de preço. É só transbordar agora, ó. 30, 29, 28. Ih! Meu Deus, olha uma coluna de fogo acesa no meio do ginásio. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, tequetacal, tequerrepatal, 14, 13, enxurremanda.
O que é catacoteia? 9, 8, 7.